Mas antes de você ler, eu queria que você apenas deixasse a sua Bíblia aberta aí nesse momento. Eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Hoje nós estamos no final do ano, iniciando, já estamos no segundo domingo de dezembro, e começamos a enxergar, desde o final de novembro, muitas luzes, muito vermelho, muita árvore de Natal, muitas boinas, muitos papais noéis. E é interessante quando você faz apenas uma pesquisa no Dr. Google, por exemplo, você bota lá Natal, apenas a palavra Natal e coloca o Enter e vai para as imagens. Aí você vai perceber, de novo, muitos vermelhos, muitas bolas, muitas luzes e muitos papais noéis. É interessante você perceber que algo tão peculiar ao cristianismo perdeu-se então a cara dos princípios bíblicos. É tão interessante você perceber que todo o princípio do Natal, que está inserido no nascimento do Filho, no evento encarnado daquele que era a palavra, o Logos, que agora se encarna e no tempo exato determinado por Deus, como o apóstolo Paulo diz, dentro da plenitude dos tempos, ele veio e se encarna de um modo muito frágil, vai para uma manjedoura, o Criador de todas as coisas, então vem a mensagem por trás deste evento, parece, irmãos, que se perdeu ao longo do tempo. Nós não conhecemos mais a mensagem do Natal. Nós hoje conhecemos mais o Papai Noel do que o Filho de Deus. E é interessante pensar que parece nesse momento as pessoas, de uma maneira coletiva, se convergem a um sentimento de gratidão, de paz, de buscar luzes, de querer algo que nos chama a atenção e queremos nos confraternizar. Parece algo contagioso nesse período de dezembro. E aí começamos então como que um princípio do fim. Queremos estar juntos, queremos congratular com os irmãos e queremos celebrar como que as coisas fossem não mais acontecer ou se repetir, mas percebemos que todos os anos a mensagem do Natal ela desaparece e entra em cena árvores, boinas, o vermelho e o Noel. Mas onde está o Cristo? É ao olhar para essa falta em que o verdadeiro deveria ser exaltado, nós queremos ministrar em uma pequena série neste ano. Falando sobre o Natal com suas implicações para as nossas vidas. Eu queria convidar você a ler comigo nesse momento o texto de Isaías capítulo 9. Uma das profecias dita com mais de 600 anos antes de acontecer, proferida pelo profeta Isaías no seu livro, a partir do verso 9 do capítulo, a partir do verso 1 do capítulo 9, que diz: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tens
multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste removida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Curva sua cabeça e ore. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, então, ser compreendida, alcançada pela nossa mente, e o teu Espírito que ilumina-nos possa fazer com que essa palavra seja aplicada às nossas vidas, em nome de Jesus. Opera, Deus, em nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu falei ainda agora, parece que a mensagem do Natal não está sendo realmente divulgada como deveria ser. Ao longo da história, aquilo que deveria ser um momento mais com princípios bíblicos se tornou com princípios bastante comerciais e pragmáticos, onde eu acabo tendo hoje a obrigação de comprar um presente, de repartir algumas coisas e de estarmos juntos em momentos de confraternização. Mas o que realmente diz então o Natal? Eu não quero hoje esmiuçar e dizer para vocês aquilo que vocês já sabem. O Natal, na verdade, não existe essa data, não foi comemorada no dia de dezembro, tem outros momentos que poderia ter sido, mas eu não quero hoje perder tempo nem falar sobre essas minúcias. Eu queria, na verdade, falar sobre o princípio e aproveitar esse momento tão contagioso, em que todos agora têm essa oportunidade de dizer, olha, Feliz Natal. Esse momento você tem a oportunidade de chegar com o evangelho pleno, até mesmo para as pessoas que estão na sua repartição, os vizinhos da sua casa, todos que chegam perto de você, se você conhece ou se você não conhece, vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de dizer para ele, olha, Feliz Natal. E aí você pode dizer, mas você conhece o Natal de verdade? Eu queria mostrar para você a verdadeira história do Natal. O Natal não é esse Papai Noel. O Natal não é essa árvore, o Natal não é essas coisas, mas profecias que se foram ditas com muitos, mas muitos anos atrás, se cumpriram no menino que realmente nasceu, que cresceu e que morreu em nosso lugar. Ao olhar para essa história, no sentimento real do verdadeiro Natal, que traz então a ideia desse nascimento predito, e que eu preciso, então, voltar muito tempo atrás, para entender a real necessidade do Natal, do nascimento do Cristo, da encarnação do Filho de Deus neste mundo, no tempo histórico, há mais de 2000 anos atrás, eu preciso, então, voltar à criação. Eu preciso prestar atenção que, lá no começo de todas as coisas, quando o homem é criado, e é colocado como regente, como gestor daquele ambiente propício para que haja então comunhão, gratidão, adoração, todo esse ambiente preparado pelo próprio Deus, chamado Jardim do Éden. Ali Deus coloca o homem como primazia ali para que ele pudesse servir e adorar ao Senhor. Mas, irmãos, por uma
por um momento em que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, deixa de olhar para o seu Criador e nele se completar, nele adorar, e então começar a olhar para si e criar os seus próprios desejos, então ele come da carne e peca o pecado original, cometendo então, fazendo com que todos da raça humana se tornem agora condenados. Por causa do pecado de um homem, o Adão, toda a raça humana então foi condenada, porque criamos então uma inimizade com Deus. Criamos então algo, irmãos, que nos separa de Deus, nos deixou longe de Deus. Na verdade, a palavra mais correta para que nós pudéssemos entender é que nós morremos. E literalmente morremos. Morremos tanto espiritualmente como morremos fisicamente. É aquilo que começa então a acontecer na vida do Adão e de Eva. Há um processo de mortificação, mas espiritualmente ele é separado, ele é expulso do paraíso. Mas, irmãos, é interessante que no capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 3 que descreve então a queda, mas nesse próprio capítulo então surge a promessa, a primeira. O que alguns teólogos vão chamar de proto-evangelho, mas a primeira promessa que fala do futuro nascimento, do Natal que vai acontecer anos, mas anos à frente. Fala então que do descendente da mulher iria nascer um, queria pisar na serpente, queria pisar na cabeça, queria destruir, queria vencer. Dali então, irmãos, nasce a promessa daquele que viria para pagar os nossos pecados, para então cumprir a promessa do Pai, e que por amor desce do seu estado de glória, se humilha e vem nascer. É o Natal. Mas interessante, irmãos, é que essa primeira profecia, ela é repetida por muitas e muitas vezes, por Isaías, por Miqueias, por profetas. Essa profecia, ela é sempre citada ao longo do Antigo Testamento. E se você prestar atenção num detalhe, o próprio Cristo cumpre-se nele mais de 300 profecias, que um homem natural não tinha como descrever, mas ele como Deus, nele se cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele cumpre ipsilíteres todas, de maneira que todos podem olhar e comprovar que o Natal prometido desde Gênesis capítulo 3 se cumpre na pessoa do próprio Cristo. Encontramos então essa profecia em Gênesis, mas também encontramos agora em Isaías. E essa agora, em especial, me chama algumas atenções. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção para uma primeira coisa, é que, ao olhar para o texto de Isaías, o povo estava, irmãos, vivendo em pecado. É interessante ver o chamado, 2 capítulos atrás, o chamado de Isaías. Isaías é chamado, irmãos, para pregar para um povo que não vai ouvir. Ele tem, então, a visão, há um período, irmãos, de paz, mas começa, então, a ter um momento bem conturbado. Então, ele tem a visão do trono, ele tem a visão de Deus, e Deus o convoca, o chama para, então, fazer o seu chamado, e ele vai, ao ir, então acontece um momento bem especial. Ele diz, eis-me aqui, e ao eis-me aqui, então acontece algo especial. Deus diz para ele, você vai pregar para um povo que não vai ouvir. Parece que estamos falando dos nossos dias. A gente tem pregado, a gente tem falado do Evangelho, mas as pessoas não querem ouvir o verdadeiro Evangelho. É como que nós estamos obscurecidos no escuro, nas trevas, sem luz. E quando olhamos para as luzes, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar, é que o Natal, então, na pessoa do Filho prometido, encarnado na cruz, que morreu por nós, ele nos chama então a atenção que em meio às trevas ele surge como a luz.
E aí, irmãos, esse texto me diz claramente que eles estavam aflitos na obscuridade. Ele diz então, o povo que andava em trevas. É exatamente a descrição de algo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Estamos vivendo, irmãos, com grupos de pessoas que vivem e que fazem o que querem. Estão fazendo de tudo para fazer com que o cristianismo seja morto. Onde as pessoas vivem nas suas práticas. Onde as pessoas estão querendo fazer o que querem. Pecados por cima de pecados. E o detalhe, irmãos, é que isso não só está fora da igreja. Parece que também começamos a enxergar essas atitudes pecaminosas e de vidas estranhas ou andando em trevas até mesmo dentro da igreja. De pessoas que dizem que talvez não sejam discípulos, mas até possam dizer que são. Mas que continuam andando em trevas porque não encontraram a luz que esclarece, que traz entendimento e que nos revela a gloriosa mensagem do Evangelho. É interessante pensar, irmãos, nessa oportunidade que temos. Eu e você agora temos a oportunidade de falar daquele que é o Natal, daquele que traz luz ao nosso entendimento, daquele que então é o resplandecer da glória de Deus, o próprio Cristo, que nos convoca então para sermos luzes. Você já parou para pensar que Ele disse para nós, vocês são sal e luz. Em meio a essas trevas, então, aquele que nasceu, o Filho prometido que nasceu, ele se tornou a luz para este mundo em trevas, a salvação, a luz no final do túnel, aquele que então iria esclarecer e nos mostrar o caminho ao retorno do Pai, também nos faz então sermos luzeiros, luzes, e que não pode estar escondido debaixo do alqueire. Precisamos, então, iluminar. A exemplo dessa criança que cresceu e morreu em nosso lugar. Então, irmãos, eu preciso entender que, em primeiro lugar, esse texto de Isaías profere para nós algo muito peculiar sobre o Natal. É que esse Natal, irmãos, está predito desde o começo de todas as coisas. Que esse Natal nos traz, então, uma ação em que a luz em meio às trevas irá, então, fazer com que nós também sejamos luzeiros deste mundo. Então você começa, então, a prestar atenção que esse Natal não é apenas um ambiente para confraternização, nem para troca de presentes. Mas é um ambiente propício em que nós temos a oportunidade de sermos luzes, a exemplo do próprio Cristo. Mas esse texto diz mais algumas coisas. Esse texto, então, revela a mais de 600 anos antes do cumprimento da profecia que iria vir o governante, iria vir aquele que seria o governante de todas as coisas, o gestor. Preste atenção que 2 capítulos antes, o rei havia morrido. Mas Deus se revela para o profeta dizendo, olha, o trono está vazio, mas o trono celestial não está vazio. Mas ele, 2 capítulos após, ele vai dizer, olha, irá nascer um, que será maravilhoso conselheiro, será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que o governo está sobre os seus ombros. A mensagem deste que nasce é: o reino chegou.
O governo, não um governo humano, mas um governo especial, diferente, que alcança todas as nacionalidades, que alcança todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. Um reino que tem o controle soberano na pessoa do próprio Cristo. Este reino agora nasceu pela profecia. O Natal, então, aponta para o governo deste Rei Todo-Poderoso, da qual é o nosso Salvador, da qual é o nosso Criador, da qual, irmãos, é o nosso Rei, o Príncipe da Paz, o Deus Emanuel, que diz agora para nós, em meio a essa sociedade que vive em trevas, eu sou o Emanuel. Eu estou com vocês. Você consegue, irmãos, prestar atenção nesses detalhes, em que algo profetizado lá atrás, em uma morte de um governante, então Deus em seu ambiente de soberania se revela ao profeta. Ele diz, olha, o governo pode estar sem governante, o rei pode ter morrido, mas o trono celestial não está vazio, eu continuo no controle de todas as coisas. 2 capítulos após ele vai dizer assim, olha, vai nascer que o governo vai estar sobre ele. Este é o prometido. E o Natal acontece com mais de 600 anos depois. O próprio Cristo que chega então com a sua palavra dizendo, ei, chegou o tempo. O tempo chegou. O reino está inaugurado. E eu e você hoje fazemos parte deste reino. Que maravilha, irmãos. Saber que este Natal aponta para tantos detalhes importantes e que em meio à história que nós estamos ouvindo, estamos como que titubeados, embaraçados, não conseguimos enxergar, porque o mundo tem distorcido aquela real mensagem da profecia, da luz em meio às trevas e do governo que está sobre a mão desta criança que nasce, que se torna rei, o nosso Deus. Como é bom, irmãos, ter então a capacidade de compreender que a nossa vida está sob o controle desse Deus. E aí eu olho, irmãos, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida ao nosso redor, e percebemos tantas coisas difíceis. E aí ele nos chama, assim como ele viveu, assim como Isaías viveu, a sermos luzes. A não refletir o que o ambiente externo vive, trevas, mas a refletir o que ele refletiu, luz. Você e eu, como descendentes de Adão, nascemos caídos, mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, mas pela profecia do próprio Deus e pelas várias profecias ao longo dos anos, se cumpre no menino, o nosso Salvador, que sobre ele está o governo de todas as coisas, que ele é o nosso Emanuel, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. A nossa vida não está fora de controle. Nós não somos um trem desgovernado, não. Nós temos um propósito, nós temos um fim, nós caminhamos para a glória do Senhor, em busca da vida eterna. Ele, em meio à nossa história, iluminou as nossas vidas e nos deu vida. Disse, vem, filho amado. E aí nós começamos a compreender a mensagem deste Natal. Mas, irmãos, preste mais atenção no detalhe. Esse que tem o governo sobre suas mãos também traz paz. Preste atenção quando ele diz, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Quando nós entendemos a palavra paz
na nossa língua português, nós temos a compreensão de que paz é a ausência de conflitos. Eu estou em paz com a Aguiar. Não há conflitos com o Major. Eu estou em paz com a igreja. Eu estou em paz com a minha esposa. Não há conflitos. Essa é uma compreensão que nós temos. Mas quando nós partimos, então, para a palavra hebraica, nesse texto, shalom, nós precisamos, então, compreender que essa palavra paz, shalom, ela tem uma amplitude maior. Não é apenas uma paz que traz a ausência de conflitos, mas ela fala, então, do princípio. É como que este menino fosse trazer aquele relacionamento que havia no começo. Preste atenção, o mundo, irmãos, está agora clamando por paz. Está clamando pela ausência de conflitos. Você sabe qual é o remédio que mais as pessoas compram hoje? São antidepressivos. Estamos vivendo em uma época em que as doenças psicossomáticas, a depressão, as síndromes, estão, irmãos, atacando as pessoas. E os maiores problemas é conosco mesmo. E a principal coisa que nós sentimos é exatamente essa ausência de paz. Nós criamos, então, um conflito conosco mesmo. Então, nós temos um problema comigo mesmo, nós temos problemas com as pessoas e, principalmente, nós temos problema com Deus. Mas o Shalom, o príncipe da paz, ele quer, então, trazer para nós a paz que excede todo o entendimento, que traz a ausência de conflito comigo mesmo, com o meu próximo e principalmente com Deus. É o retorno àquilo que se tinha antes. Quando Ele, irmãos, nos chama, então, do império das trevas, quando Ele nos dá vida, Ele nos traz, então, a paz. Ele nos traz, então, o reconciliamento com Deus. Ele, então, com a palavra do apóstolo Paulo, nos justifica e nos traz paz, reconciliados, justificados, estamos reconciliados com Deus. E isso, irmãos, muda toda a nossa convicção e toda a nossa história. Porque agora, irmãos, eu estou com a ausência de conflitos com o próprio Deus. Porque Ele, o príncipe da paz, nos deu paz. Mas, irmãos, ao pensar sobre toda essa completude, eu preciso entender que muitas pessoas que estão dentro da igreja parece que não entenderam ainda o ter paz. Talvez porque não entenderam ainda o significado do Natal. Ou melhor, talvez porque não entenderam ainda a mensagem do Evangelho. Eu queria nesta noite trazer algo diferente. Não é novo. Não é uma nova perspectiva. Não, não é. Mas é levar você a compreender que o Natal, diferente do que esse mundo em meio às trevas tem falado, é uma promessa de Deus frente ao nosso conflito. Nós estamos em conflito com Deus. Mas Deus, de maneira soberana, Ele resolveu então criar a paz. Aí Ele promete aquilo que poderia resolver os nossos problemas. E não é os meus méritos, não é minhas ofertas, não é minhas idas às igrejas, não é nada e nenhuma prática minha,
mas a prática dele. Ele, o Logos, o Verbo, encarna-se, promete ele próprio dizer: eu amo vocês e vou morrer no lugar de vocês. Então ele vem. E quando ele vem, ele traz luz. Quando ele vem, ele se revela como governante. E quando ele vem, ele gera nos seus eleitos paz. A ausência de conflito com Deus. Então transforma a minha vida. Transforma a minha história. E me faz agora um servo que transmite a paz, que se torna luz e começa agora a divulgar o Natal. Eu convido você a fazer um exercício. Durante essa semana, eu quero que você se aproxime de alguém e diga assim: Feliz Natal. Mas você não vai dizer só Feliz Natal. Você vai dizer Feliz Natal. Mas eu quero dizer para você o real significado do Natal. Não o Natal que esse mundo diz, mas o Natal do Filho de Deus, prometido pelo Pai. O Verbo que se encarna, que nasce e morre no meu e no seu lugar. E aí você vai dizer: eu posso orar por você? Você vai compartilhar o Evangelho. Você vai ter a oportunidade de dizer: Ele te ama. Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo, não somos nós. Conquanto eu tenho a oportunidade, o ambiente, o momento para anunciar o Evangelho da paz. Muitos que estão ao seu redor e perto de você, irmãos, olham para você e vê luz. Olha para a tua vida e percebe que mesmo em meio às lutas turbulentas que nós estamos enfrentando no país e na sociedade, mas você se mantém. Se mantém. Porque você sabe que a sua vida está sob o controle de Deus. Mas você também tem algo que o mundo não tem. Você tem a paz. E você vai poder então transmitir o real, verdadeiro sentido do Natal. Eu quero levar você a refletir. E não apenas a refletir, mas também a praticar. E compreendendo tudo isso, nós vamos entender que o Natal, ele anuncia o Evangelho poderoso de Deus para as nossas vidas.